Olá, tudo bem com vocês, meus amores? Chegou a hora da nossa historinha. Hoje eu vou ler um livrinho, vou começar, na verdade, a sugestão de uma aluna, que é a Sara. Ela sugeriu que nós lêssemos o livro do Pequeno Príncipe. Olha só, já faz alguns dias que ela tinha falado, porque eu falei se alguns de vocês tivessem sugestões, poderiam me enviar para nós lermos juntos, tá bom? A Sara deu essa sugestão e nós vamos começar hoje. São muitas páginas, então esse livro ele vai ser dividido em várias historinhas, porque nós vamos lendo aos poucos, tá bom? Eu vou ler aqui um pouquinho sobre a introdução dele, só para nós termos aí um pouco de conhecimento, tá bom? Escrito há mais de 70 anos e traduzido para quase 250 idiomas, O Pequeno Príncipe é uma obra-prima universal, repleta de poesia e emoção, que ultrapassa a ação do tempo. Uma história singela que nos ensina a desvendar os segredos do que realmente é importante na vida, tá bom? Quem escreveu esse livro é Antoine de Saint-Exupéry. Antoine de Saint-Exupéry. Vamos lá? Vamos para o capítulo 1. Tá? Quando eu tinha 6 anos, vi certa vez uma imagem magnífica num livro sobre a floresta virgem que se chamava Histórias Vividas. Representava uma jiboia devorando uma fera. Aqui está a cópia do desenho. Dizia-se ao livro: as jiboias devoram sua presa inteirinha sem mastigá-la. Em seguida, elas não conseguem se mover e dormem durante os 6 meses de sua digestão. Então pensei muito nas aventuras da floresta e eu mesmo consegui, com um lápis de cor, traçar meu primeiro desenho. Meu desenho número 1. Ele era assim. Essa é a primeira parte que nós estamos lendo, ó. Vendo? Vamos lá. Quem tiver o livrinho aí do Pequeno Príncipe também pode aproveitar para estar acompanhando. Na página 8, tá bom? Mostrei minha obra-prima aos adultos e lhes perguntei se o meu desenho lhes dava medo. Eles me responderam: por que um chapéu causaria medo? Meu desenho não representava um chapéu, representava uma jiboia digerindo um elefante. Então, desenhei a parte interna da jiboia para que os adultos pudessem entender. Eles sempre precisam de explicações. Meu desenho número 2 era assim. Os adultos me recomendaram que deixasse de lado os desenhos de jiboias abertas ou fechadas e que me interessasse mais pela geografia, pela história, pelo cálculo e pela gramática. Foi assim que abandonei aos 6 anos de idade uma magnífica carreira de pintor. Tinha sido desmotivado pelo fracasso do meu desenho número 1 e de meu desenho número 2. Os adultos nunca entendem nada sozinhos. É cansativo para as crianças ficar sempre e a toda hora lhes dando explicações. Olha aqui o segundo desenho dele. Estava aqui. Tá vendo? Tive, portanto, de escolher outra profissão e aprendi a pilotar aviões. Voei praticamente por todos os cantos do mundo. E a geografia, é certo, me serviu muito. Só de olhar eu sabia distinguir a China do Arizona. É muito útil se a gente se perder durante a noite. Por isso eu tive, ao longo da minha vida, contatos com um monte de gente séria. Vivi muito entre os adultos. Eu os vi de muito perto. Isso não melhorou minha opinião. Quando encontrava uma pessoa adulta que me parecia um pouco lúcida, eu testava com ela o meu desenho número 1, que sempre mantive comigo. Queria saber se ela era realmente compreensiva, mas a pessoa sempre me respondia: é um chapéu. Então eu não lhe falava nem de jiboias nem de florestas virgens de estrelas. Eu me colocava à sua altura e lhe falava de bridge, de golfe, da política e de gravatas. E ela estava bem contente de conhecer um homem tão sensato. Vamos agora para a página 10. Vivia então sozinho, sem ninguém com quem falar realmente, até uma pane no deserto do Saara há 6 anos. Alguma coisa quebrou no meu motor. E como não tinha comigo nem mecânico nem passageiros, eu me preparei para tentar fazer sozinho um concerto difícil. Era para mim uma questão de vida ou morte.
Eu quase não tinha água para beber durante 8 dias. Na primeira noite, adormeci no chão, a 1000 milhas de qualquer terra habitada. Estava bem mais isolado que um náufrago sobre uma jangada no meio do oceano. Então você imagina a minha surpresa ao nascer do dia, quando uma estranha vozinha me acordou. Ela dizia: "Por favor, desenhe um carneiro para mim." Como? Desenhe um carneiro para mim. Pulei como se tivesse sido atingido por um raio. Esfreguei bem os olhos, olhei bem e vi um homenzinho realmente extraordinário que me olhava com gravidade. Aqui está o melhor retrato que mais tarde consegui fazer dele, mas meu desenho, é claro, é bem menos encantador que o modelo. Isso não é culpa minha. Fui desmotivado na minha carreira de pintor pelos adultos aos 6 anos de idade. E não aprendi a desenhar nada, exceto jiboias fechadas e jiboias abertas. Aqui está o melhor retrato que mais tarde consegui fazer dele. Olha só. E por hoje é só, meus amiguinhos. Amanhã nós continuaremos na página 12, tá bom? Beijos da Proeli.